Homem Invisível, de H.G. Wells. Traduzido por Monteiro Lobato. Narrado por Sidney Ferreira para a saga Egmont. H.G. Wells, 1866 a 1946, era filho de um modesto lojista. Não conseguindo estabelecer-se como comerciante, dedicou-se ao magistério numa escola secundária. Aos 18 anos, obteve uma bolsa de estudos que lhe permitiu cursar ciências com o famoso Thomas Huxley. Formou-se em Londres em 1888, tornando-se professor de ciências. Em 1893, abandonou o magistério para escrever. Como escritor, exerceu grande influência, principalmente sobre os jovens. Júlio Verne e Wells foram os dois maiores profetas da evolução ou da revolução da tecnologia. Muitas de suas fantásticas previsões já foram superadas pela realidade, mas o homem invisível permanece à frente da ciência, à espera da ciência. H.G. Wells, sua vida. Filho de pais modestos, nasceu em Bromley, Kent, Inglaterra, e faleceu em Londres. Foi sociólogo, historiador e grande escritor de science fiction. Estudou no Royal College of Science de South Kensington e formou-se em biologia pela Universidade de Londres. Seu primeiro livro foi publicado com o título Select Conversations with an Uncle, e como novelista, iniciou-se com The Time Machine, de imediato sucesso. Explorou todo o campo científico e foi, juntamente com Júlio Verne, o pioneiro da narrativa de ficção. Depois, interessando-se pelo conflito das classes sociais, se propôs a reformador e profeta numa tentativa de salvar a humanidade. Socialista sem ser marxista, resume sua ideologia na luta do homem contra a natureza e, consequentemente, contra si mesmo. Impressionantes por seu realismo e grande precisão, suas obras se fundem num misto de romance, crônica e polêmica. 1. A chegada do homem estranho. Muito cedo, naquela triste manhã de fevereiro, manhã de vento e neve, justamente a última nevada do ano, uma estranha criatura entrou no albergue. Viera a pé da Bramblehurst Station, trazendo uma pequena mala preta. Bem encastoado da cabeça aos pés, luvas grossas, aba do chapéu de feltro a esconder-lhe a cara toda, exceto a ponta luzidia do nariz. A neve acumulara-se em seus ombros e no peito. Entrara cambaleante pelo coach and horse adentro, mais morto que vivo, e jogara a mala a um canto, pedindo pelo amor de Deus um quarto e fogo. Depois bateu os pés, sacudiu-se da neve e acompanhou Mrs. Hall ao escritório para regular o trato. Lá jogou sobre a mesa 2 soberanos e recebeu a indicação do seu aposento. Mrs. Hall atiçou o fogo da lareira e, deixando-o na sala, foi preparar ela mesma a refeição. Hóspede ali em Iping durante o rigor do inverno era aves rara, ainda mais hóspede nada forreta. Isso a estimulava a mostrar-se merecedora da honra insigne. Enquanto o bacon e os ovos se frigiam e a pálida Millie ia ouvindo os ralhos do costume, Mrs. Hall pôs a mesa arrumando toalha e pratos com desusada vivacidade. O fogo estava bem forte e a sala já bem aquecida. Mesmo assim, o homem conservava-se de sobretudo e chapéu na cabeça, com os olhos na neve que caía no pátio. Tinha as costas as mãos enluvadas e parecia absorto em cismas. Notando que a neve que se derretia em seus ombros pingava gotas sobre o tapete, Mrs. Hall sugeriu: "Não quer tirar o sobretudo e o chapéu para que se enxuguem na cozinha?" "Não", respondeu o homem, sem voltar-se e tão baixo que Mrs. Hall chegou a entreabrir a boca para repetir a pergunta. Nisto ele voltou-se e disse categórico: "Prefiro não tirar coisa nenhuma." Nesse momento, Mrs. Hall viu que seus óculos e a barba espessa lhe ocultavam completamente o rosto. "Como queira, meu senhor. Daqui a pouco a sala estará quente demais." O homem nada respondeu. Limitou-se a voltar à posição primitiva. Vendo que ele não estava para prosas, Mrs. Hall completou o arranjo da mesa e foi à cozinha buscar os ovos. De volta, encontrou na mesma posição,
como se fosse de pedra, sempre de gola erguida e chapéu desabado. Mrs. Hall pôs na mesa os ovos com bacon e disse em tom teatral: "O lanche está servido, senhor." "Obrigado," foi a resposta do homem de pedra, que não se mexeu do lugar enquanto a hospedeira se conservou na sala. Só depois que a viu retirar-se é que se dirigiu à mesa e com alguma precipitação. Ao atravessar a copa, Mrs. Hall ouviu um tirk, tirk, tirk de colher em tigela. "Apasmada!" murmurou, e entrando na cozinha tomou das mãos de Millie a tigela de mostarda. "Lerda, como sempre. Já fritei os ovos e o bacon, já pus a mesa e o mais, e a mostarda ainda neste ponto. E isto com um hóspede que paga adiantado e promete render." Num ápice, aprontou a mostarda, pô-la na mostardeira e levou-a para a sala na melhor bandeja que havia, uma de frisos dourados. Ao penetrar na sala, viu o hóspede abaixar-se de súbito como para apanhar qualquer coisa que houvesse caído. Colocou diante dele a mostarda e notou que o sobretudo e o chapéu estavam numa cadeira perto do fogo. Também viu lá as botas, a estorricarem-se junto ao fender. Foi recolher aquilo, murmurando em tom de não admitir réplica: "Seco já isto lá na cozinha." "Deixa o chapéu," ordenou o homem em voz amordaçada. Surpresa, Mrs. Hall voltou-se e o viu já erguido, a encará-la. Ficou estarrecida. O hóspede tinha a boca tapada com um lenço que lhe escondia toda a parte inferior do rosto. Mas não foi isso que a assustou, e sim o fato de ter a testa enfaixada e abaixo dos óculos outra faixa que lhe escondia todo o rosto e as orelhas, só deixando à mostra o nariz luzidio. Um nariz muito vermelho. Quanto ao mais, trajava casaco de veludo escuro e um colarinho de engolir o pescoço. Os cabelos mostravam-se em mechas louras, escapas por entre os vãos do enfaixamento. Tudo aquilo dava ao seu hóspede o mais estranho dos aspectos. Não tirava da boca o lenço, e foi sempre a sustê-lo com a mão enluvada e a olhá-la com aquele seu estranho modo de olhar, que repetiu a ordem no mesmo tom amordaçado: "Deixe o chapéu." Os nervos de Mrs. Hall a custo se recobravam do choque recebido. Largou o chapéu na cadeira, desculpando-se. "Eu não sabia que..." Mas não pôde concluir a frase. "Obrigado," murmurou o homem secamente, com os olhos alternativamente nela e na porta. "Eu secaria tudo num instante, meu senhor," disse Mrs. Hall, saindo com o sobretudo e as botas, não sem uma última olhadela para a cabeça enfaixada. Foi com um arrepio a percorrer-lhe a espinha que fechou a porta sobre si. "Nunca imaginei coisa assim," murmurou consigo, com a surpresa e a perplexidade impressas nos olhos, e tão preocupada entrou na cozinha que até se esqueceu de ralhar com a Millie. O hóspede ficou uns instantes atento ao rumor dos seus passos. Em seguida, espiou do lado da janela. Só então tirou da boca o lenço e retomou a refeição interrompida. Após uma garfada, ergueu-se para ir baixar completamente os estores, desse modo aumentando o escuro da sala. Mostrou-se então mais sossegado. "O Filho de Deus teve algum desastre ou operação, qualquer coisa assim. Que susto me fez aquela faixaria pelo rosto," ia murmurando consigo Mrs. Hall, enquanto abria o sobretudo sobre um cavalete junto ao fogão. "E os tais óculos? Mais parece um Judas que um homem." Pendurou depois as botas, acrescentando: "Falava amordaçado. Deve estar também com a boca ferida ou aleijada." Súbito voltou-se como quem se lembra de qualquer coisa. "Já fez a cama do hóspede? Essa pasmada!" Quando Mrs. Hall regressou à sala para retirar a mesa, sua ideia de que a boca do homem também estava doente confirmou-se, pois, embora estivesse a fumar o seu cachimbo, mantinha o lenço na mesma posição. E não era por esquecimento, visto que estava bem alerta, a seguir no ar as volutas da fumaça. Conservava-se de costas para a janela e falava com menos agressividade, agora que comera e bebera bem. "Tenho a bagagem na Brumblehurst Station," disse ele, "e preciso que a tragam para aqui." "Só amanhã, meu senhor," respondeu Mrs. Hall. "Não poderá ser hoje mesmo?"
Não haverá por aqui algum carrinho de mão? Insistiu ele, mostrando-se desapontado com o não da hospedeira. Carro o que havia foi-se. Faz já um ano que o único carro existente por aqui despenhou-se ladeira abaixo, matando um homem e o cocheiro. Há coisas neste mundo que acontecem num instantinho, o senhor bem sabe, acrescentou como para provocá-lo a contar o que lhe acontecera. O hóspede, entretanto, não se abria com facilidade. Limitou-se a concordar que sim, sempre com aqueles impenetráveis vidros dos óculos voltados para ela. Mas não duram essas coisas. Saram logo, e é o que vale, continuou a mulher. O Tom, filho de minha irmã, foi assim. Cortou-se num alfange, tropeçou em cima num campo de feno e teve de passar 3 meses de perna amarrada. Uma tragédia, senhor. Por essas e outras é que tenho horror a alfanges. Imagino, disse o hóspede. Tivemos até medo de que fosse necessária uma operação. Tão mal ficou o filho de Deus. O hóspede riu-se, uma risada latida e que parou de brusco. Sim, murmurou depois. É verdade, meu senhor. E não era nada de rir, com o muito que já tínhamos feito por ele. Minha irmã, coitada, viveu em apuros. Eram faixas e mais faixas de gaze e curativos todo o santo dia. Por isso é que... Pode arranjar-me uma caixa de fósforos? Interrompeu o homem. Mrs. Hall irritou-se com a desatenção e já ia abrindo a boca para uma boa... A lembrança, porém, dos 2 soberanos tão amarelinhos fê-la engolir o revide e sair muito tesa em busca dos fósforos. Obrigado, disse concisamente o hóspede ao recebê-los, e de novo virado para a janela imobilizou-se em silêncio. Era evidente que se ressentia de ouvir falar em faixas e curativos. Mas isso não era motivo para mostrar-se malcriado. E assim, pensando, Mrs. Hall foi desabafar a irritação sobre a pobre Millie. Ficou o hóspede naquela sala até 4 horas, sem dar a menor explicação da sua atitude. Sempre calado e imóvel, cochilando. 1 ou 2 vezes veio para perto das brasas e por espaço de 5 minutos passeou pela sala. Depois, sentou-se na cadeira de braços e deixou-se ficar sem um movimento. 2. As primeiras impressões de Mr. Teddy. Quando ali pelo escurecer, Mrs. Hall mobilizava toda a sua coragem para ir indagar do hóspede se queria o chá, Teddy Humphrey, o relojoeiro, entrou. Com 1000 diabos, Mrs. Hall, está um tempo horrível. Neve de doer. A hoteleira concordou e, vendo que o moço trazia na mão a maleta do ofício, disse: Já que está aqui, Mr. Humphrey, seria bom que desse uma espiada no relógio da sala. Anda e bate as horas direitinho, mas o ponteiro pequeno não sai das 6. E levou-o para lá. Ao entreabrir a porta, Mrs. Hall vislumbrou o hóspede a dormitar na poltrona diante da lareira, com a cabeça enfaixada, pendida sobre o ombro. Nenhuma lâmpada acesa. O fogo da chaminé punha em tudo tons rubros, fortemente contrastados de sombras. Mrs. Hall vinha com os olhos ainda ofuscados do lampião que estivera a acender no bar, de modo que, ao entreabrir a porta, teve a impressão indistinta de que enorme boca escura invadia a parte inferior do rosto do hóspede. Impressão momentânea, porque o homem imediatamente se aprumou na poltrona e levou a mão à boca. Mrs. Hall abriu de todo a porta, inundando a sala com a luz do bar, e pôde então ver mais distintamente o hóspede, já com a boca tapada pela manta que trazia ao colo, como na mesa a tapara com o guardanapo, convencendo-se de que se havia enganado na sua primeira impressão. Dá licença, sir, que este moço veja o relógio? Murmurou Mrs. Hall, recobrando seus espíritos. Veja o relógio? Replicou o hóspede, olhando em redor no estremunhamento de quem sai de um cochilo. E depois, já senhor de si, pois dê certo. Mrs. Hall foi em busca de uma lâmpada enquanto o hóspede se erguia num espreguiçamento. Ao voltar, com a luz, introduziu Mr. Humphrey, que ao dar com o homem estarreceu, como o confessou mais tarde no inquérito. Boa noite.
disse-lhe o hóspede, olhando-o com cara de lagosta. O relojoeiro também confessou no inquérito que aqueles olhos negros naquela cabeça enfaixada lhe causaram uma verdadeira impressão de lagosta. Um instante só, sir. Não pretendo incomodá-lo por muito tempo, disse Humphrey. Não incomoda, tornou o hóspede, e depois, voltando-se para Mrs. Hall. Apesar de que quero este cômodo só para mim, sem que ninguém venha perturbar-me. É que o relógio estava desarranjado e pensei que... Começou a justificar-se a mulher. Sei, cortou o hóspede. Apenas a estou prevenindo de que não gosto de ser perturbado. E voltou-se contra a lareira, de mãos às costas, acrescentando. E depois de acabado o concerto, quero que a senhora me sirva o chá. Mas só depois, veja lá. Mrs. Hall assentiu de cabeça e fez movimento para retirar-se. Não queria puxar prosa com receio de que o hóspede lhe dissesse algo desagradável na presença do moço. Ele, porém, a deteve para indagar da bagagem ainda na estação. Tudo providenciado, sir. Amanhã cedo estarão aqui as suas malas. Está bem certa disso? Insistiu ele, e diante da resposta um tanto fria da hoteleira, ajuntou. Devo dizer-lhe, minha senhora, que sou um investigador experimental. Não expliquei isto no momento da chegada como me cumpria, por estar literalmente enregelado. Investigador experimental, entende? Sim, fez Mrs. Hall muito impressionada, arregalando os olhos. Em minha bagagem contém numerosos aparelhos científicos e drogas. Coisas muito úteis, sir, comentou a hoteleira. Sendo assim, a senhora compreende que eu deva estar ansioso para prosseguir em minhas investigações. Pois de certo, sir. A razão da minha vinda a Epen, continuou o homem com certa decisão no tom, foi a necessidade de sossego. Não posso ser perturbado em meus estudos. Houve também um acidente. Exatamente o que imaginei, pensou consigo Mrs. Hall. Que me obriga a fugir da sociedade. Meus olhos tornam-se às vezes tão fracos e doridos que tenho de permanecer no escuro durante horas. Não sempre, mas lá de vez em quando. Nessas ocasiões, a menor perturbação, a entrada, por exemplo, de um estranho em meu quarto, constitui para mim verdadeiro suplício. É o que desejo que a senhora compreenda. Pois de certo, sir. E se me desse licença para uma pergunta? Basta por hoje, interrompeu o hóspede incisivamente, fazendo Mrs. Hall deixar a pergunta para outra oportunidade. Depois que Mrs. Hall saiu da sala, depôs mais tarde o relojoeiro, o hóspede permaneceu de pé junto ao fogo a atentar no serviço. Mr. Humphrey trabalhava com a lâmpada bem perto do rosto e o abajur verde projetava toda a claridade sobre suas mãos e sobre o maquinismo do relógio, deixando o resto da sala na penumbra. Quando Humphrey erguia os olhos, quase nada via, com a retina ofuscada de manchas verdes. Esse rapaz era curioso por temperamento, de modo que desmontara o relógio sem necessidade, apenas para retardar a permanência ali, na esperança de travar conversa com o misterioso hóspede. Este, porém, não lhe dava ensanchas. Conservava-se absolutamente imóvel e silencioso. Tão imóvel e silencioso que Humphrey súbito se afligiu como se estivesse sozinho e ergueu os olhos como a verificar se o hóspede não havia desaparecido. Não. Lá estava ele, com a cabeça enfaixada, a cara de lagosta, imóvel. Humphrey baixou de novo os olhos para o serviço. Depois ergueu-os e tornou a baixá-los. Era desagradável a situação. O moço sentia a necessidade da troca de algumas palavras, sobre o tempo que fosse, e começou. A neve parece que... O homem cortou-lhe a frase rispidamente. Por que motivo não conclui o seu trabalho, moço? Tudo quanto tem a fazer é fixar o ponteiro das horas no eixo. Qual a razão de estar empalhando? 1 minuto mais, sir, respondeu Humphrey atarantado. É que eu precisava ver se não havia algum outro desarranjo interno. E tratou de concluir o concerto e raspar-se muito desapontado. Foi para casa amassando a neve e resmungando consigo. A cada um,
Que homem! Nem olhar para ele a gente pode. Horrível. Com certeza anda assim todo amarrado para esconder-se da polícia. Há de ser isso. Vamos ver. Na esquina da rua Gleason, encontrou Mr. Hall, o marido da hoteleira, que agora guiava o único veículo de Iping quando alguém o requisitava. Naquele momento, vinha de volta da estação e parara em Cider Bridge para um descanso. Olá, Ted! Exclamou ele. Está em sua casa uma curiosidade bem interessante, Mr. Hall, respondeu o moço. Quê? Um hóspede dos raros, lá no albergue. Meus parabéns, disse o relojoeiro, e deu uma pitoresca descrição do hóspede. Parece-me disfarçado, isso. Eu primeiro examinaria a cara dos viajantes antes de recebê-los, se tivesse hotel. Mas as mulheres confiam demais quando se trata de estrangeiros. Lá se aboletou o fantasma sem sequer dar o nome. Que é que está dizendo? Murmurou Mr. Hall, que era um bruto de compreensão tarda. Estou dizendo o que disse. Tomou quarto por uma semana. E, seja ele lá quem for, ninguém se livra de sua presença por 7 dias. E amanhã chega a sua bagagem. Que não traga só pedras nas canastras são os meus votos, Hall. Em seguida, Ted contou o caso de uma sua tia de Hastings, lograda por um estrangeiro daquela marca, em cujas canastras só havia vácuo. E essa história deixou o marido de Mrs. Hall tomado de vagas suspeitas. Aquela mulher, murmurou ele. Tenho de ver a coisa de perto. Ted seguiu seu caminho já com a alma aliviada pelo desabafo. Quanto a Hall, em vez de ver a coisa de perto, levou, mas foi uma descompostura da esposa por haver demorado em Cider Bridge mais do que devia. Suas maneirosas perguntas foram respondidas com impertinência. Mesmo assim, as sementes da suspeita que Ted lançara em seu espírito continuaram a germinar. Vocês, mulheres, não sabem de tudo como julgam, concluiu ele, decidido a arrancar qualquer informação sobre o hóspede. E depois que o viu recolher-se ali pelas 9:30, penetrou agressivamente na sala, correndo os olhos pelos móveis como para demonstrar a si próprio que o hóspede não mais estava senhor da praça, e examinou um papel com cálculos que ali ficara. Em seguida, foi dizer a Mrs. Hall que não deixasse de espionar muito bem a bagagem a vir no dia seguinte. Cuide da sua vida, entende? Respondeu-lhe a esposa em tom cortante. Cuide lá da sua que eu cuido da minha. O marido teve de pagar o pato, porque na realidade Mrs. Hall não estava nada segura da identidade do hóspede, nem tranquila a seu respeito. Lá pelo meio da noite, despertou sobressaltada por um pesadelo em que enormes nabos brancos a perseguiam, espetados em intermináveis pescoços e com imensos olhos escuros. Mas como fosse criatura de grande equilíbrio de nervos, libertou-se logo dos terrores e adormeceu, voltada para o outro lado. 3. 1001 garrafas. Foi, portanto, a 29 de fevereiro, quando a neve acumulada nas ruas começava a fundir-se, que aquele estranho indivíduo caiu em Iping, como um bólide cai dos intermúndios. No dia seguinte, chegou a sua bagagem notável, um par de canastras comuns, como as de todos os viajantes, mais um caixão de livros volumosos, alguns deles manuscritos, e uma dúzia de caixas engradados com objetos empalhados. Cheio de curiosidade, Hall arredou a palha e só viu frascos. O hóspede, sempre encastoado dentro do seu excesso de roupas, de chapéu na cabeça, golas erguidas e luvas, veio ao encontro do carroceiro Fearnside, sem dar tento no cachorro que andava por ali, farejando as pernas de um e de outro. Andem com isso! Já estou cansado da espera! Disse ele descendo e fazendo menção de tirar da carroça um dos menores volumes. Foi quando o cachorro o viu e imediatamente arrepiou-se e rosnou e avançou e o mordeu. Passa fora! Gritou Mr. Hall sem aproximar-se, porque tinha muito medo aos cães. E nisso foi secundado por Fearnside, que ergueu o chicote e berrou um enérgico Sai!
A dupla repulsa, entretanto, de nenhum modo impediu que os dentes do cachorro ferrassem a mão e a perna do hóspede, rasgando-lhe uma luva e a calça. A ponta do chicote de Fearenside pegou-se de longe, fazendo-o largar a presa e ir esconder-se, ganindo, debaixo da carroça. A cena transcorreu num relance, por entre gritos de todos. O hóspede olhou para a perna mordida e, levando a mão como a tapar a calça rasgada, virou nos calcanhares e sumiu-se pelo albergue adentro. Ouviram-no subir precipitadamente as escadas sem tapete. Estúpido! Gritou Fearenside, saltando da boleia de chicote em punho, enquanto o cachorro se agachava defensivamente embaixo do veículo. Venha cá! Hall estava tonto, sem saber como agir. O homem foi mordido, dizia ele. Acho melhor ir vê-lo. E depois de alguma vacilação galgou a escada. De passagem, deu com a esposa, a qual disse atropeladamente: o cachorro do Fearenside mordeu-o. Lá em cima encontrou o quarto do hóspede com a porta entreaberta e entrou, sem maior cerimônia, num impulso muito natural de simpatia. O estore da janela estava descido, de modo que havia escassa luz no aposento. Mesmo assim, Mr. Hall divisou algo bastante singular. Um braço sem mão que se erguia no ar e um corpo que era uma mistura de manchas brancas e negras, muito semelhante a certo amor perfeito. O braço avançou contra ele e esmurrou-o no peito com violência, fazendo-o recuar, e a porta fechou-se-lhe na cara com estrondo. Tudo tão rápido que na memória de Mr. Hall só ficou aquele misto de formas incompreensíveis, o soco no peito e a batida da porta. E ali no corredor ficou ele, apatetado, sem saber o que pensar. Instantes depois, descia a reunir-se ao grupo formado em torno de Fearenside, que pela segunda vez narrava o incidente do cachorro. Mrs. Hall protestava contra a violência feita contra seu hóspede. Huckster, um cigarreiro vizinho, ouvia tudo interrogativamente. Sandy Rogers, de uma oficina próxima, atentava com ares de juiz. Havia ainda mulheres e crianças que diziam utilidades como: a mim é que ele não morde. Queria só ver isso. Ou: por que é que deixam andar pela rua cachorros assim? Mr. Hall parou à porta, olhando para aquilo com um pensamento ainda na visão fantástica que tivera no quarto do hóspede e já a duvidar dos seus próprios olhos. E quando sua esposa lhe perguntou o que era, limitou-se a responder que o homem lá em cima não queria que ninguém se ocupasse com ele. Em seguida, gritou para Fearenside: o melhor é descarregar isso logo. Ele deve cauterizar a mordedura, advertiu Mr. Huckster. Sobretudo se já está inflamado. Eu matava o cachorro, declarou uma mulher. Ah, isso matava mesmo. Não vê que ia ficando assim. Nisto o cachorro pôs-se a rosnar novamente, arrepiado, e logo em seguida uma voz colérica berrou da escada. Andem com isso! Era o hóspede, que já se arrumara e reaparecia, todo embrulhado como antes. Quanto mais depressa acabarem com isso, melhor. Todos viram que havia mudado de calças e trazia nas mãos outra luva. Está ferido, sir? Quis saber Fearenside. Sinto muito o que aconteceu. Não estou ferido nada, respondeu o hóspede. Nem um arranhão. Mas andem com isso. E ainda resmungou qualquer coisa, como mais tarde depois Mr. Hall. Logo que a primeira caixa foi trazida para a sala, o hóspede abriu-a ansiosamente e pôs-se a tirar o que havia dentro, sem nenhuma atenção para com o tapete de Mrs. Hall, sobre o qual jogava a palha. E foram saindo garrafas e frascos de todos os tamanhos e formas, cheios de líquidos de todas as cores, alguns com a etiqueta veneno. Frascos de todos os feitios imagináveis, bojudos, achatados, esguios, de gargalo curto ou longo, de rolhas de cortiça, de vidro ou de borracha. O mais variado sortimento que se possa imaginar. E eram colocados onde cabiam, na mesa, no mantel da lareira, no peitoril das janelas, numa estante de livros e pelo chão. A farmácia local não podia gabar-se de possuir tanta garrafaria. As caixas pareciam que só continham aquilo, pois até a sexta só saiu aquilo.
Depois apareceram tubos de vidro de vários formatos e uma balança cuidadosamente empacotada. A palha do acondicionamento já formava um monte da altura da mesa. Logo que tudo saiu das caixas, o homem foi para perto da janela e pôs-se a trabalhar, indiferente a tudo mais, sem atiçar o fogo que estava a extinguir-se, nem amontoar a palha que cobria o chão e lhe atrapalhava os passos. Quando Mrs. Hall foi levar-lhe o jantar, ele se achava de tal modo absorvido no trabalho, a pingar gotas de um líquido numa ampola, que nem a percebeu. Só a viu depois que ela fez caminho por entre a palha e depôs na mesa a refeição. E viu-a de relance, num furtivo voltar de rosto. Apesar de rápido esse movimento, Mrs. Hall pôde notar que estava sem óculos e que no lugar dos olhos só havia manchas pretas, como de sombra ou ocas. O hóspede imediatamente recolocou os óculos escuros e então voltou-se para ela, justamente no instante em que a hoteleira ia abrindo a boca para queixar-se da sujeira do quarto. Peço-lhe o favor de nunca entrar sem bater, disse o homem num tom de cólera represa que lhe parecia habitual. Mas eu bati, o senhor é que não ouviu, defendeu-se Mrs. Hall. Pode ser, mas as minhas pesquisas importantíssimas e urgentes exigem que eu não seja perturbado nem por um abrir de porta. Por esse motivo, insisto em que... Já sei, replicou a mulher. O melhor então será fechar-se por dentro a chave. Excelente ideia, concordou o hóspede. Mrs. Hall vacilava. Depois criou coragem e disse: Esta palha, sir. Não continue, interrompeu o homem. Se esta palha a incomoda, ponha-a na conta. E resmungou ainda qualquer coisa, com certeza pragas. Era tão impressionante aquele homem agressivo, de pé ali no quarto, com um frasco misterioso numa das mãos e uma ampola na outra, que Mrs. Hall teve medo. Mas como fosse mulher resoluta, dominou-se e disse: Nesse caso eu desejava saber, sir, quanto devo cobrar. 1 shilling, lance na minha conta 1 shilling. Não acha bastante? Está dito, respondeu Mrs. Hall, começando a pôr a toalha na mesa. Se o senhor concorda com isso, está direito. O homem voltou a sentar-se. Toda a tarde trabalhou com a porta fechada e em silêncio, como mais tarde depôs Mrs. Hall. Em certo momento, porém, ela ouviu lá dentro um barulho de garrafas que se entrechocavam, como se a mesa houvesse levado um tranco, e a seguir ouviu o barulho de vidros que se quebram. Receosa de que houvesse acontecido qualquer coisa, subiu e ficou a escutar junto à porta, sem ânimo de bater. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.